paz para todos, que Jesus nos abençoe. Uma alegria enorme estar aqui, a convite do nosso querido amigo Edivaldo César, do Instituto Kardecista da Bahia, para realizar mais uma reflexão sobre o Evangelho. E hoje vamos falar sobre o capítulo 90, o Divino Trabalhador, ou melhor, o Trabalhador Divino, do livro Pão Nosso, psicografado por Chico Xavier, ditado pelo Espírito Emmanuel. E nesse capítulo, inicialmente vamos fazer a leitura para que possamos também pontuar de uma forma mais esclarecedora os itens a seguir. E começa assim: Ele tem a pá na sua mão, limpará a sua eira e ajuntará o trigo no seu celeiro, mas queimará a palha com fogo que nunca se apaga. João Batista, Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 3, versículo 17. E Emmanuel começa: Apóstolos e seguidores do Cristo, desde as organizações primitivas do movimento evangélico, designaram-no por meio de nomes diversos. Jesus foi chamado o Mestre, o Pastor, o Messias, o Salvador, o Príncipe da Paz. Todos esses títulos são justos e veneráveis. Entretanto, não podemos esquecer, ao lado dessas evocações sublimes, aquela inesperada apresentação do Batista. O precursor designa-o por trabalhador atento, que tem a pá nas mãos, que limpará o chão duro e inculto, que recolherá o trigo na ocasião adequada e que purificará os detritos com a chama da justiça e do amor, que nunca se apaga. Interessante notar que João não apresenta o Senhor empunhando leis, cheio de ordenações e pergaminhos, nem se refere a ele, de acordo com as velhas tradições judaicas que aguardavam o divino mensageiro num carro de glórias magnificentes. Refere-se ao trabalhador abnegado e otimista. A pá rústica não descansa ao seu lado, mas permanece vigilante em suas mãos, e em seu espírito reina a esperança de limpar a terra que lhe foi confiada às salvadoras diretrizes. Todos vós que viveis empenhados nos serviços terrestres, por uma era melhor, mantende aceso no coração o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Não nos cerceiem dificuldades ou ingratidões. Desdobremos nossas atividades sob o precioso estímulo da fé, porque conosco vai à frente, abençoando-nos a humilde cooperação, aquele trabalhador divino que limpará a eira do mundo. Então, nessa reflexão que Emmanuel nos traz, ele coloca sobre a forma como João Batista se referiu a Jesus. Se colocou como um trabalhador divino, diferente daquela forma que os seus seguidores e todos aqueles contemporâneos o chamavam, como mestre, como pastor, o Messias, o Príncipe da Paz. Mas por que será que João Batista se referia a Jesus dessa forma? Provavelmente, com certeza, por conta da noção que ele tinha da tarefa a ser realizada pelo Cristo, que não era uma tarefa simples como outra qualquer, era a tarefa de um grande missionário, do governador espiritual do nosso orbe, daquele que recebeu do Pai a diretriz maior para direcionar o planeta, a humanidade, no rumo diferente ao qual vinha tomando. Então, João Batista percebeu ali exatamente alguém que dispunha das ferramentas para um trabalho árduo e necessário, para o campo a ser cuidado, assim como um lavrador que recebe um terreno extremamente pedregoso, rústico, cheio de ervas daninhas, que ele precisa limpar, arar, plantar, e tudo isso de uma maneira calma, tranquila, serena, paciente, sem precipitações, fazendo a tarefa de forma consciente, porque ele sabia que
que estava sendo assessorado também pelo Pai. E ele tinha dentro de si a certeza plena de que esta tarefa seria cumprida. Então, era o trabalhador preparado para realizar a tarefa. Entretanto, Emmanuel faz esse paralelo também, falando dessas pessoas que tratavam o Cristo de outra forma, como deslumbrados, por assim dizer, imaginando que seria alguém que viria numa carruagem de glórias e que realizaria uma tarefa num piscar de olhos, num estalar de dedos, sem qualquer sacrifício, sem qualquer esforço, sem qualquer empenho. E nós vimos exatamente o contrário. O sacrifício, inclusive da própria vida, em detrimento da tarefa, em detrimento do cumprimento desse labor que ele recebe do Pai com todo amor e carinho e realiza todo ele, ipsis literis, sem titubear, sem vacilar, sem medo, sem receio, muito embora tivesse também sendo levado ao extremo dos seus testemunhos, mas encontrava na oração, na fé, um lenitivo, um suporte, um apoio para que ele pudesse permanecer e continuar firme e forte no seu objetivo. Então, todos esses títulos, nós vimos, como Emmanuel vai dizer, são merecidos, sim, sabemos disso. Mas essa conotação dada por Batista ao Filho do Homem se traduz exatamente como sendo algo importante naquele momento, nesse momento, para traduzir também para todos aqueles que desejam se tornar também trabalhadores, um incentivo. Então, não basta apenas receber a tarefa, ou ficar, ou ser investido deste cargo, dessa função aparentemente santa de trabalhador divino, mas sim se dedicar com empenho, com boa vontade, com sacrifício, porque essa tarefa magnífica que o Cristo veio realizar, nós não temos aqui a capacidade sequer de dimensionar, mas cada um recebe também, dentro das suas possibilidades, o seu compromisso, a sua função, a sua responsabilidade, que deverá também prestar contas, deverá cumprir e prestar contas. E o que é que estamos fazendo? Como é que estamos lidando com essas qualidades, ou melhor, com essas atribuições? Então, essas qualidades que o obreiro fiel recebeu, demonstradas por Jesus, são realmente atributos daqueles que se dedicam com muito afinco e com muita determinação aos desígnios do Criador. Então, o incansável e otimista Rabi da Galileia, como nós assim o conhecemos, exemplificou para todos nós que é necessário também se esforçar. É necessário, para cumprir essa tarefa que nós recebemos aqui, enquanto seres também a caminho da evolução, embora o Cristo não necessitasse de provar nada, de expiar absolutamente coisa alguma, ao contrário de todos nós, que aqui estamos reencarnando no planeta Terra. Com certeza, estas tarefas que recebemos são da mais profunda importância. E como estamos lidando com cada uma delas? Como é que nós estamos recebendo o compromisso divino? Porque não basta estar investido deste cargo, como já dissemos, ou desta função, ou desta tarefa. É necessário trabalhar incessantemente para a realização das obras, as obras que se fazem urgentes e necessárias e indispensáveis. Porque a vida humana, ou melhor, as transformações humanas estão acontecendo a todo momento no planeta.
Então, como nós estamos lidando com cada uma delas? Como é que está sendo a nossa postura? E o Cristo já nos disse, aquele que coloca as mãos no arado ou na charrua e ainda olha para trás, não é digno do reino de Deus, do reino dos céus. Porque se ainda vacilamos, se ainda duvidamos, se ainda não conseguimos alimentar a fé dentro dos nossos corações, diante daquilo que estamos realizando, nós ainda não estamos sendo os verdadeiros obreiros, os obreiros fiéis do Pai, do Criador, do Senhor das terras, metaforicamente falando. Então fica a pergunta: como é que nós podemos contribuir para o reino de Deus? Será que nós já estamos construindo realmente essa obra em nossas vidas? Ou ainda não nos achamos capazes? Ou ainda preferimos esperar o tempo bom? São reflexões importantes para todos aqueles que estão também se dedicando ao Evangelho, ao trabalho, da divulgação da Boa Nova, também da transformação, da autotransformação e da transformação daqueles com quem nos relacionamos, com quem conversamos. Porque somos também responsáveis por tudo que nos acontece e por aquilo que acontece ao outro. Uma vez que temos também a capacidade de modificar os acontecimentos íntimos dentro das nossas vidas, o que é que nós podemos fazer de melhor para ajudar, para exemplificar. E Emmanuel vai dizer que todos aqueles que vivem empenhados nos serviços terrestres por uma era melhor, por uma humanidade melhor, devem manter também aceso nos seus corações o devotamento à causa do Evangelho do Cristo. Então, não adianta levantar a bandeira e dizer que somos trabalhadores se ainda não nos dedicamos de verdade, se ainda não nos entregamos, não nos comprometemos. Porque esse comprometimento parte do momento em que confiamos e entregamos ao Pai as diretrizes da nossa caminhada, fazendo sempre a nossa parte. Não esqueçamos jamais disso. Ajuda-te que o céu te ajudará. Já nos disse o nosso mestre também. Então, se estamos aqui conscientes de que estou realizando a minha parte, de que estou cumprindo com a tarefa que me foi concedida pela misericórdia, pelo amor do nosso Pai, com certeza estaremos com a consciência tranquila e realizando aquilo que nos cabe dentro dos recursos que recebemos. Porque todos aqui são capazes sim de contribuir de alguma maneira para a realização desse trabalho. E Jesus nos provou isso. Não ostentou nenhum cargo, não possuía nenhuma propriedade, não tinha absolutamente nada do ponto de vista material. No entanto, deu aquilo que era de mais precioso. Deu a sua vida, deu a sua disposição, a sua boa vontade, o seu amor por nós, pelo próximo, por Deus. Então que sejamos também capazes de seguir esse exemplo magnífico que nosso Mestre veio nos trazer e que possamos estar também atentos e vigilantes a toda e qualquer situação, que possamos estar ali contribuindo e ajudando para a melhoria não só da nossa vida, mas da vida dos nossos irmãos, porque todos somos irmãos em Deus e temos aqui o dever moral de nos amar, de nos ajudar, porque um dia, com certeza, a humanidade inteira estará sintonizada nesse mesmo sentimento, nesse sentimento sublime que é o amor, que deve pairar sobre todos nós. Que Jesus nos abençoe. Muita paz para todos.